Olá, meus amigos, que bom que você está aqui, sinal que nós estamos progredindo. Eu vou falar a respeito de uma coisa muito importante. É a maneira como você encara a sua própria vida. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham, né, e dizem assim, tem que ir para o trabalho, ai, meu Deus do céu, trabalhar outra vez, que vida difícil. E uma outra pessoa, para o mesmo trabalho, diz assim, cara, vamos lá, vamos trabalhar, vou melhorar meu padrão, vou adquirir mais conhecimentos, vou mudar para um emprego melhor, vou ganhar mais. Então, vamos ver como é que você está encarando a sua vida, que às vezes não é tão fácil de a gente enxergar. Uma pessoa não pode considerar levianamente a vida como um privilégio, mas sim como um direito a ser adquirido, conquistado e defendido. Nossa história biológica nos fala da infinidade de indivíduos que pereceram antes de nós, meramente por estarem menos aptos a exercer o direito da vida. Quantas pessoas morreram, né? Morriam de gripe, morriam de coisas tão simples. Eles não sabiam como enfrentar a vida, depressão. E a vida é um privilégio. Tem pessoas que dizem assim, eu não pedi para nascer. Talvez não tenha pedido, mas são poucas pessoas privilegiadas que realmente têm a vida e que vivem. Né? De quantos espermatozoides dá? Um chegou primeiro. Por que esse cara chegou primeiro em relação aos outros? Porque uma pessoa deve considerar que com ela e apenas ela as coisas devem funcionar de modo diferente. Por que a gente às vezes se acha diferente, especial dos outros? Que o mundo deveria ser diferente, deveria nos carregar. A vida é um bem perecível, algo que, como a água, nos foge por entre os dedos, por mais que tentemos segurá-la. A vida vai escorrendo. Se você viveu, viveu. Se você não viveu, cara, que o tempo vai chegar. E aí você pode olhar para trás assim, vive, ou pode olhar para trás e, cara, sempre fiz a mesma coisa, nunca mudei nada, nunca arrisquei, nunca experimentei. O maior pecado que uma pessoa pode fazer contra ela mesma é acreditar na ilusão de que a vida é eterna e que a sua morte, entre todas as outras, irá acontecer num futuro tão remoto que podemos considerá-la como algo pouco provável de acontecer. Nunca devemos nos esquecer de que um dia não seremos mais, vamos deixar de existir. Mas a gente fica pensando, a vida está lá na frente, ixi, não vai morrer, nem sente que pode morrer. Né? Só quando fica doente, sofre um acidente. Opa. A vida é o corredor da loucura. O trabalho é o corredor da loucura. A vida, ele está falando que a nossa viver é um corredor da loucura, né? Quantas coisas você tem durante o dia para resolver, tem coisa que está certa, tem coisa que está errada, tem coisa que vai para frente, tem coisa que não vai para frente. Essa loucura, né? E o que nós falamos de trabalho aqui é se você vier fazer o trabalho aqui com a academia, aqui você vai também entrar você vai usar a loucura para você evoluir. A loucura nos traz a evolução. Então, o trabalho é o corredor da loucura também. Logo, a vida é o trabalho e vice-versa. A distinção entre ambas as categorias reside apenas no produto final. A vida é o túnel que conduz à extinção do ser, para a sua ausência absoluta das oportunidades de evoluir. Se você só passar pela vida e não fizer um trabalho de evolução, você vai passar por aqui, vai entrar num túnel e vai sair do outro lado. Né? Entra, sei lá, como a alma, não sei. Né? Entra no túnel, nasceu, e vai sair lá quando você morrer. Nesse meio aqui é o que você tem que fazer para evoluir. Não dá para fazer antes, nem dá para fazer depois. A realidade da vida, tal como a conhecemos, normalmente nada mais é do que um sono, um ensaio para a morte. Para obtermos esse objetivo, basta sentar e esperar. As coisas já estão devidamente arranjadas para chegarmos a este fim. Para você morrer, basta ficar sentado. Não? Esperar a morte vem. Mas eu tenho que comer, beber. Tem gente que é filho de papai, né? Tem dinheiro, come, bebe, dorme, mas morre. O cara que fica lá na prisão. Eu, quando era idiota, pequeno, ficava pensando, né? Se a gente fosse preso, você não precisa se preocupar com comida. Você não precisa se preocupar com nada. Você fica lá. Só que você não vai viver, vai morrer. Então, aquela pessoa que busca estar muito segura, não vai viver, não vai experimentar a vida. O trabalho é a vida dedicada à luta para evitar esse final obsceno. Ele está dizendo que para você, esse trabalho que nós fazemos aqui, é para você se movimentar, é para você deixar de ser passivo e morrer do mesmo jeito. Aqui você vai viver a vida, e quando morrer, você diz assim, cara, eu vivi a vida.
O corredor da loucura não conduz ao túmulo, mas à liberdade e a uma ampliação dos níveis das oportunidades em comparação com ao que dispomos atualmente. Você entrar no corredor da loucura, fazer o trabalho, você vai viver, você vai correr risco de acertar e errar, mas você vai ser livre para ser você. Você não vai ser prisioneiro das situações, não vai ser prisioneiro do medo, da vergonha, da indecisão. Para alcançarmos isso, temos de assumir a posição correta à frente à vida. Seremos meros espectadores de uma tragicomédia, que, ao seu final, no cerrar das cortinas, no último ato, tem como resultado um teatro vazio, ou pelo contrário, seremos nós guerreiros de uma tenacidade inigualável, que permitirá com que o obscuro teatro da vida se transforme num cenário universal, espantoso e vibrante, onde os espectadores possam funcionar também como atores. Se você levar a vida, esperando a vida acontecer, as coisas, você não vai ser um ator, você vai ser um espectador, está lá olhando as coisas acontecerem. Você não faz parte das coisas. Né? Isso é bom, isso é ruim. Pode-se dizer que, se você quer viver, tem que começar a participar. Uma pessoa escolhe desde cedo se deseja ser um espectador ou um guerreiro. O espectador quer apenas divertir-se, deixar o tempo passar. Está à procura de lazer e, assim, cometendo o pecado, imaginando que existe um amanhã. A pessoa pode, pelo contrário, escolher ser um guerreiro e entra corajosa e destemidamente no corredor da loucura, pronto, alerta e disposto a enfrentar o desconhecido com os terrores que essa decisão acarreta. Você entrar na vida e começar a fazer as coisas acontecerem, tem que ter coragem, que pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas você tem que enfrentar, senão você não vai saber, a tua vida vai passar, você vai morrer e não viveu. Uma pessoa que assumiu a postura de guerreiro deve conhecer as propostas básicas de guerreiro. Primeiro, deve erguer-se do leito onde dormiu como um verdadeiro guerreiro, sendo chamado ao campo da batalha, alerta, disposto a enfrentar qualquer desafio e sem preocupar-se com as coisas rotineiras e normais que meramente colocam numa posição de espectador. Esses dias eu estava conversando com um profissional na área de saúde, daí ele tem 30 anos, já uma pessoa estabilizada, né, tem bastante dinheiro. Daí ele diz assim: Afonso, estou ficando cansado, sempre a mesma coisa. Já pensou você chegar lá também? Dizer, cara, sempre a mesma coisa, é assim, 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 assim. Além disso, deverá estar pronto para defender-se com todos os meios à sua disposição, para ser capaz de sobrepujar todas as dificuldades e adversários. Igualmente, deverá compreender o suficiente dos objetivos, solicitações do trabalho, para que esteja sempre pronto a sacrificar a sua própria vida ordinária, se isso lhe for solicitado. Então, você vai ter que enfrentar as coisas, você tem que estar se preparado, você tem que ser um lutador, tem que ser um conhecedor, tem que ler, estudar, treinar, né? E sacrificar a vida parada. Sacrificar essa parada que vinha, né? A minha vida, falando da minha vida, né? Até pouco tempo, sei lá, 5, 6 anos, eu já tinha esse conhecimento aqui. Mas eu ainda não era um verdadeiro guerreiro. Eu tinha preguiça de fazer algumas coisas, né, de sair fazendo, e o medo de dar certo, dar errado. E aí eu resolvi, disse assim, cara, eu sou um homem, eu sou um rato. Eu sou um espectador, eu sou um guerreiro. E de você é guerreiro. E aí eu comecei a correr o risco. E o interessante é que aquilo que eu tinha medo não aconteceu. Está dando tudo certo. Um guerreiro sem causa não pode verdadeiramente ser chamado de guerreiro. Será, no máximo, um mercenário atrelado a motivações de terceiros. Quando eu começo a fazer as coisas que estão na moda, quando tem que ser assim, porque a sociedade fala que tem que ser assim, não estou sendo eu. Eu posso até fazer aquilo, mas quando eu quero, não porque é moda. Então, quando eu tenho essas coisas, tem um carro bonito, grande, maravilhoso lá, aí eu saio correndo que nem um doido, eu estou sendo um mercenário, porque talvez aquilo não seria, para mim, o mais importante, talvez para mim fosse um sítio,
né? Uma viagem. Então, muitas coisas eu faço e não é exatamente aquilo que eu queria, eu me torno um mercenário. O campo das experiências de uma pessoa que é mera espectadora da vida é representado pelo seu passado de culpas e seu provável futuro de ansiedades. As coisas que você deixou de fazer ou fez errado, tem culpa. Aquilo que está na frente lá é ansiedade, você não sabe, fica, será que vai, será que não vai? Um guerreiro não tem isso. O campo de experiências de um guerreiro em plena batalha, no corredor da loucura, é simplesmente o momento presente. Ele se esquece do seu passado e não vê um futuro à frente. O guerreiro está fazendo o que tem que ser feito agora. Amanhã é amanhã, amanhã o futuro a Deus pertence. Não fica, não vou fazer isso porque... Não, vai e faz. Ele tem de manter-se vivo no momento atual. É a partir do momento presente que o guerreiro forja as oportunidades do seu futuro e sana os erros do passado. O momento presente é, para o guerreiro, o único momento em que realmente e verdadeiramente pode agir e definir algo. Não dá para fazer coisas no passado e nem no futuro. Eu só consigo respirar aqui agora. Nesse aqui, já passou, já ficou no passado essa respiração. Aí não tem como respirar mais no futuro. As mesmas coisas é a nossa vida, tem coisas que são feitas agora, não é amanhã, não é depois. Você está aqui fazendo esse trabalho comigo. Você quer mudar na semana que vem, no mês que vem, mudar o seu comportamento, né, evoluir? Ou você quer mudar o passado? O passado já foi. E o futuro não veio. Mude agora. Uma pessoa que assume a total responsabilidade sobre si mesma e dos seus atos, ao decidir tornar-se um guerreiro, tem de compreender que toda a vida é sagrada, porque em si mesma, cada vida, por mais elementar que pareça aos seus olhos, é um milagre que se contrapõe frente ao caos, contra a entropia, né, a bagunça do universo. Toda a vida é sagrada, qualquer um, até de um mosquito. Cada vida apresentará sempre um certo número finito de oportunidades evolutivas. E a pessoa não tem o direito de negar sequer uma oportunidade de crescer. Então, todo momento que você tiver um desafio em que você possa se evoluir, possa crescer, uma oportunidade de falar em público, uma oportunidade de comprar algo que está lá um preço mais barato, uma oportunidade de viajar, uma oportunidade de viver, uma oportunidade de casar, uma oportunidade de conhecer alguém, não perca. Nós vamos morrer, então nós temos as oportunidades nossas, está daqui até aqui. Depois não tem mais, já era. Normalmente a pessoa não consegue, em função das exigências do seu cotidiano, assumir uma postura de guerreiro, num caráter permanente. Alterna repetidamente os estados em que momentaneamente é um espectador ou um guerreiro. Isso faz parte de nós, seres humanos. Mesmo na nossa busca, que seja forte ou não, tem momentos que nós vacilamos e voltamos a ser espectadores, mas eu tenho que fazer um trabalho em que eu possa ficar o maior tempo dentro do guerreiro. E quanto mais eu começar a treinar, mais guerreiro eu me torno, mais livre eu me torno deste mundo. Espera-se que essa pessoa, ao manter sua decisão, verifique que ao lado da balança, verifique para que lado a balança pende, qual o estado que irá predominar. No final do dia, torna-se necessário fazer um inventário para verificar se o espectador predominou sobre o guerreiro ou não. Se isso ocorreu, cumpre punir o seu ser, através de alguma prática dirigida como meditação, oração, privação do sono ou qualquer prazer que costumamos nos oferecer com frequência. Aqui ele está dizendo que você tem que se castigar. Quando você perceber ao final do dia em que você foi mais espectador, foi ficar olhando em vez de fazer as coisas. Então, faça uma meditação lá de 15 minutos, 20 minutos, não importa. Né? Faça uma oração, fique sem dormir por um determinado tempo. Se você ia comer uma feijoada lá, não coma feijoada, castigue-se. Mas saiba que você está castigando pelo fato de ter sido mais espectador do que guerreiro. Se houver predomínio do guerreiro, cumpre premiar o nosso ser, através de
Então, se você foi mais guerreiro, faça uma meditação, uma oração, uma privação de sono, durma menos, não coma feijoada, corte algum prazer, que costumamos nos oferecer com frequência. A diferença entre a proposta, entre castigar o guerreiro ou castigar o espectador, é a mesma atitude. Só que uma a gente considera como punição e a outra a gente considera como uma premiação. Tá? É só isso, é a mesma coisa. Mas o nosso entendimento, a mesma coisa fala-se dessa vida do guerreiro ou a vida do espectador. Né? É uma questão de você. Você é guerreiro ou você é espectador? Ao longo do tempo, uma pessoa procura ser um guerreiro local, assumido e ativo. Tal processo deverá ser efetuado num certo período de tempo, e aqueles que não o completarem não poderão enfrentar o corredor da loucura com sucesso. As falhas e derrotas ocorrem principalmente pelas omissões e suposições feitas pela pessoa no decorrer do seu processo de treinamento como um guerreiro. Está dizendo, né? Assuma um dos dois, ou vai assumir como guerreiro ou como espectador, sabendo que você pode, né, falhar. E ele diz aqui uma coisa importante, né? Se você se propõe, determine um tempo para você se tornar um guerreiro. E saiba que se você não completar no tempo que você predeterminou, vai ser muito difícil depois você se tornar um guerreiro. Não interessa se você falhou, se você acertou, se você errou, isso não interessa. Interessa é que durante aquele tempo lá, você tem que se tornar um guerreiro, tem que lutar para conseguir. Se não conseguiu, não é problema, porque não pode desistir. Se você desistir no meio do caminho, depois é difícil você voltar. Portanto, é mais sensato procurar analisar as nossas qualidades e defeitos pelo aspecto negativo e crítico do que pelo aspecto positivo e autoelogio. Porque a gente começa a se olhar para o lado positivo, a gente começa a se achar gostoso, aí vacila. Tá? Você começa a se achar que está tudo bem, aí você vai vacilar e aí vai perder o tempo. Um guerreiro no corredor da loucura é esperto, não faz uso da sua coragem e impetuosidade de forma indiscriminada e muitas vezes perigosa. Estar no corredor da loucura, né, ou ser um guerreiro, e aí você diz assim, eu faço, tem que fazer com critérios. Não é você sair, vou fazendo, sem pensar nas consequências. O guerreiro vai, apesar do medo, ele vai andar, mas ele observa para não ser impetuoso, para não ser passado como uma pessoa desleixada, digamos assim, ou então ou não segura. Ele observa e registra os sinais dos ambientes e das suas expectativas prévias. Procura extrair os elementos realmente importantes e vitais para a sua missão, não tentando criar fantasias, ilusões e interpretações improváveis a partir delas. Ele não fica viajando na maionese. Eu viajava muito na maionese, eu sou um padrão 7. Então, eu ficava lá, o guerreiro não, diz assim, epa, vamos lá, vamos pôr nos eixos, vamos equilibrar, vamos ver qual é o caminho. A mesma coisa você. A sua vida depende de uma decisão tomada em cima de dados seguros. Ele não pode se dar ao luxo de enganos e autoexageros. O guerreiro finalmente sabe quais são os momentos de lutar e enfrentar o inimigo abertamente. Quais os momentos de se ocultar e fingir fraquezas. Não combate sempre de peito aberto. Digo genuinamente, um inimigo que ainda não conhece bem. Então, ele não vai dar de bobinho, vai fazer. Ele pensa antes, ele vai avaliar até onde o outro é bom, até onde não é bom. Né? Qualquer atitude que ele vai fazer, ele vai avaliar. Não se deixe levar pelos impulsos guerreiros que o induzem a assumir posturas heróicas, a não ser quando existem evidências de que a vitória está garantida. Sabe que para ser eliminado do corredor da loucura, basta apenas um único erro fatal. Então, a gente corre os erros, né? A gente corre riscos. E, às vezes, um risco pode acabar com tudo. E se acabou, tudo bem, não tem problema. Vamos em frente, né? Dá uma choradinha lá e levanta e vai embora. Vamos procurar novo, né? Não vamos deixar de ser guerreiros porque perdemos uma batalha. Né? A batalha só vai terminar quando nós morrermos. Lá, sim, isso vai dizer se você viveu como guerreiro ou não. O guerreiro é duro consigo mesmo e manso e maleável com os demais, inflexível com as suas decisões e complacente com as indecisões dos que o cercam. Severo em suas ações, mas participa dos exageros dos outros. Disciplinado e obediente, evita dar ordens ou impor-se aos demais. Sabe que a modéstia o protege e assim permite que os outros vão em frente e lhes descortinem as armadilhas.
Então, o guerreiro é duro com ele, com as outras pessoas não. Ele aceita o erro dos outros, ele é complacente, ele abre o caminho para os outros e mostra as armadilhas que tem, ele ensina as outras pessoas. Mas ele é exigente com ele. O guerreiro não está lutando pelo prazer da luta ou para entreter-se, mas sim para aprender e conseguir vencer a batalha. Pois sabe que o que está em jogo. Não se ilude que a vida existe simplesmente para entretê-lo. E, finalmente, ao terminar, para encaminhá-los a paraísos deliciosos, mas inexistentes. Ao assumir a atitude guerreiro, o indivíduo coloca-se dentro da esfera das influências das escolas de trabalho. Significa que ele começa já a se influenciar pelos trabalhos, né? O trabalho que nós fazemos aqui, ele tem um método, é um processo. E aí o próprio guerreiro cria o seu método ou segue de outro. Ele segue de outro porque é mais fácil, né? Não pela facilidade, é porque ele é uma pessoa que busca fazer as coisas. E todos nós temos que ter um mestre, todos nós temos que ter uma escola que nos mostra o caminho. Quem vai lutar somos nós, mas alguém nos mostra o caminho. É isso que nós fazemos aqui. Com isso, torna-se merecedor de novas e mais complexas oportunidades de transformação, pois provou ser capaz de uma auto-iniciação. Agora, sua tarefa será encontrar ou engajar-se numa escola. Agora você vai precisar de pessoas para te ajudar a ser o guerreiro, a te orientar. Agora, a sua jornada teve início. Agora começa a maior das batalhas. Então, agora começa a tua verdadeira batalha, de você se transformar naquilo que você quer, naquilo que você deseja, descobrir quais são os seus pontos fracos, os pontos fortes. Esse é o caminho do guerreiro. Eu espero que você tenha gostado desse texto, porque ele é simplesmente fantástico. Escute algumas vezes, você vai perceber que ele traz para nós uma mensagem muito bonita, que é, você é quem você quer ser. Mas você vai ter que pagar um preço, você vai ter que enfrentar seus medos, vai ter que fazer as coisas acontecerem e não ficar olhando. Porque morrer vai morrer todo mundo. Agora, viver são poucos que vão viver. Obrigado, até o próximo vídeo. Show de bola, tchau para vocês.